A proposta de hoje, eu quero trazer para vocês esta imagem e eu gostaria que nós fizéssemos um rápido exercício de contemplação, porque embora essa parte da discussão sobre autodescobrimento nós poderíamos usá-la e ocupá-la de mais ou menos 3 horas, como a gente tem muita coisa para ainda amarrar em relação a esse tema e não deixá-los tão desconfortáveis assim, a gente vai fazer mais de uma maneira mais rápida, porque a noção de contemplação ela é muito importante para a proposta do autodescobrimento. Existe uma diferença quando nós olhamos para uma imagem como essa, e aí veja a imagem como também as situações da nossa vida, as nossas atitudes, o que nós falamos ou o que as pessoas nos falam, tudo como imagens a serem observadas. E nós podemos olhar para uma imagem dessa e o ego se direciona para a imagem, dizendo, bom, ali tem um barquinho, ali tem isso, ali tem o sol, é pôr de sol ou nascente de sol? O que é isso, meu Deus? E aí eu vou falando para a imagem. Sou eu interferindo ou indo em direção à imagem. Este não é um exercício de autodescobrimento. Essa postura analítica é uma postura do ego, que estabelece relações de causalidade, antes, durante e depois, que tenta fazer explicações, que acha que a lógica é capaz de resolver as questões humanas. E esse movimento do ego indo em direção, embora possa parecer autodescobrimento, não tem a ver com autodescobrimento. Conseguiu assimilar a ideia? Quando eu faço esse tipo de análise, esse direcionamento, isso não é autodescobrimento. Porque invariavelmente o ego vai fazer uma análise que lhe favoreça. Ele vai sempre justificar. Ele vai fazer um movimento que atenda às suas expectativas ou à sua própria imagem. A contemplação, ou vamos dizer então, o exercício de autodescobrimento, ele está em permitir que algumas imagens venham e façam com que o ego se reveja, com que o ego se repense, com que o ego enxergue coisas que ele não consegue enxergar, ou seja, enxergue coisas para além dele mesmo. E isso é autodescobrimento, descobrir coisas para além do que nós já sabemos ou do que nós temos na consciência. Então, se o ego vai em direção à imagem, ele vai manter ou vai tentar organizar as coisas, mas vai continuar no mesmo lugar. O exercício da contemplação é ser tocado pelas imagens e deixar que elas nos falem algo. O ego quer analisar, nós dizemos, fica quieto, agora não é a tua hora. Ele serve muito bem na hora que um filho quebra um braço, precisa do ego ali para interagir, para ver o que vai fazer, que posição que vai tomar, como que vai reagir àquela situação. Na hora que nós temos uma prova para realizar, o ego é ótimo nisso, porque precisa fazer um plano de estudo, e aí a hora que a gente tem uma tarefa, todas essas coisas o ego funciona muito bem. Mas para o autodescobrimento o ego tem que sair de cena e permitir ser tocado pelas imagens externas. Então eu quero primeiro propor que vocês façam este exercício contemplativo de olhar para a imagem e deixar que ela te diga alguma coisa, que ela te mostre, que ela te toque de algum jeito, que ela fale algo para você. Não é você falando para ela, mas é ela falando para você. Ela falando através desta composição, falando algo para você, algo para a tua vida, algo da vida. Deixe que ela tente falar algo para além da dimensão egóica.
Então, a proposta é que você fique olhando por um minutinho para essa tela, sem fazer um exercício analítico, mas deixando que ela te fale alguma coisa. Alguém conseguiu ser tocado de alguma maneira por essa imagem e que poderia compartilhar com a gente numa palavra ou numa frase o que essa imagem te disse ou o que ela suscitou em você? Caminho, direção ao norte, serenidade, melancolia, solidão, convite a quê? Convite à vida, a grandeza de Deus, carinho e afeto. Vocês conseguem perceber que uma mesma imagem suscita coisas diferentes em cada um? Por quê? Porque nós estamos falando de conteúdos ou de necessidades dentro de nós. Isso é o exercício do de dentro para fora. Então eu posso ficar olhando para a imagem e perceber a grandiosidade desta cena. Isso me remete então, porque ao mesmo tempo que a gente fala da grandiosidade, isso remete à nossa pequenez, e aí a partir disso eu começo a pensar a grandiosidade da vida, e eu querendo organizar as coisas, quando no fim é tudo tão grandioso, tudo tão bem organizado, e o que eu quero organizar no meio de tudo isso? Ou eu percebo a questão da solidão, a melancolia, esse lugar que muitas vezes a vida nos coloca, porque no fim das contas nós sempre estamos sozinhos, né? Você pode ter um monte de gente ao teu lado, mas lidar com as questões pessoais, com os sentimentos, é sempre um exercício muito solitário. Ou isso pode nos remeter à luz que existe lá no final, e que mesmo aqui estando sombrio, ou mesmo aqui estando sozinho, existe um sol, existe algo de divino, que mesmo nos parecendo tão distante, está presente, orientando ou iluminando o caminho. Isso é o exercício da contemplação. Deixar que as coisas lá fora nos falem. Porque quando eu tenho uma briga com o meu marido, o ego olha para esta cena da briga e vai fazer um movimento de justificativa. Claro, se ele não tivesse falado isso, eu não falava isso. Se ele não tivesse me tratado desse jeito, também não ia tratar desse jeito, porque ele que tem que vir pedir desculpa depois que eu peço desculpa. Porque ele também não favorece, porque isso, porque aquilo. É o ego indo em direção à imagem e fazendo uma avaliação da imagem. E como eu disse para vocês, ele sempre fará um movimento de auto-justificativa. Mas eu posso fazer um exercício contemplativo e me colocar frente à cena de eu brigando com o meu marido. E eu fico olhando sem fazer avaliações ou julgamentos. E de repente eu me vejo metendo a boca no meu marido. E eu digo, gente do céu, eu também não sou fácil, né? Olha aquela postura, olha o jeito de falar. Tá, agora foi ele que começou, mas se eu sou assim de tempos em tempos, é óbvio que ele já vai estar sempre armado, né? Porque olha o jeito que eu trato. Isso é um exercício de autodescobrimento, que não é eleito. O que a cena vai me mostrar não é o ego quem escolhe. Eu vou enxergar como que eu sou na relação com meu marido. Não dá certo, porque quando eu quiser fazer esse movimento de me enxergar como eu sou, eu vou fazer uma análise ao meu bel prazer ou ao meu interesse. O exercício é de se colocar à frente das imagens e deixar que elas nos falem. Isso não é a via racional, não é a via intelectual. Você pode fazer um exercício de contemplação na natureza e de repente você está ali olhando para aquela plantinha, e claro que não é isso aqui de um minutinho como a gente fez, né?
Eu estou falando de você se entregar. E aí é a nossa dificuldade tão grande de meditar. Porque na hora de meditar o ego precisa calar a boca, ficar em silêncio ali do ladinho, de castigo, para que o inconsciente possa se manifestar. Só que o ego quer ficar em silêncio ali? Não, porque vai perder o controle das coisas, porque vai aparecer conteúdos que a gente não quer lidar, porque a gente vai ter que se enxergar de um jeito que a gente não quer se enxergar. Então a gente não consegue. E na hora que eu sento para meditar, o ego já diz, olha o sol que tá. Ai, verdade, sol, que não sei o que. Ai, fica quieto, vou meditar. Daí já começa a vir o seguro do carro que eu não paguei, que eu tenho que pagar, porque depois que não pagou o seguro no ano passado, meu Deus, mas não me interessa o seguro agora. E eu respiro, mas é o pneu que tinha que trocar também, porque se não trocar o pneu, o seguro vai dar outro problema. E aí eu fico meia hora me desgraçando, porque todo momento que eu quero parar, esse ego traz alguma coisa que me impede de viver o exercício contemplativo. Parte da nossa dificuldade de meditar, ela está relacionada com o cérebro, que é inundado de informações o tempo inteiro. A gente antes tinha até no computador várias telas que você podia abrir, né? Porque você está na internet, mas daí abre uma outra aba do Facebook, a outra aba do WhatsApp, do não sei o que, do não sei o que. Hoje em dia, não sei se você já viu, tem celular agora com duas telas, para você ir fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então você está resolvendo um negócio aqui, e nós vivemos inundado de informações. E obviamente, quando a gente senta e precisa silenciar estas informações, para entrar em contato com uma dimensão mais profunda, a gente tem dificuldade por um próprio hábito do nosso cérebro. Mas uma outra parte da dificuldade de meditar tem a ver com o ego não querer abrir mão do controle, porque vão aparecer conteúdos que ele não quer lidar. E então, como vai aparecer coisa que eu não quero lidar, a gente não abre espaço e fica falando o tempo inteiro. Darlene quer me dizer que tem que acabar o tempo aqui. Eu digo, fico falando, fingindo que ela não está aqui, não para um minuto, porque eu quero continuar falando. Porque a hora que eu parar, ela levanta a mão e diz, Mar, não está na hora de terminar. E daí, como eu não quero, então eu fico falando o tempo inteiro. Essa é a lógica do nosso ego. Ele fica atuando o tempo inteiro, porque na hora que ele fica quieto, o inconsciente vai se manifestar e trazer elementos além do ego. E aí a gente não quer. E daí a gente não para um minuto. A meditação é esta prática de parar um pouco, para permitir que o mundo interior se manifeste. E nós já entendemos que o processo de transformação moral tem a ver com esta manifestação do mundo interior. Então, em resumo, o que nós estamos dizendo é que a gente precisa de um pouco mais de tempo. Precisa de mais silêncio, de mais introspecção. A gente não para um minuto. E quando a gente está sozinho, a gente já põe uma música, põe uma televisão ligada, mexe no Facebook. Eu vou só ali pegar uma água, aí vai em um minuto para ir voltar a pegar água, a gente já está aqui dando uma olhadinha no Facebook, se alguém mandou uma mensagem no WhatsApp, não sei o que, e não para um minuto. Como que o inconsciente vai poder se manifestar se a gente não dá espaço para ele falar? A gente precisa aprender a ficar um pouco mais em silêncio. No livro O Despertar do Espírito, Joana de Ângeles tem um capítulo, um item que fala sobre silêncio e solitude. E ela diz, Deus se encontra no silêncio. Silêncio nesse sentido egóico, porque o divino está no inconsciente e não há como fazer um contato mais profundo se a gente não silencia o ego, que o tempo inteiro está falando e atuando. Então esse exercício, ele é um exercício que tem que ser feito todos os dias. Eu estou no trânsito e eu posso de repente, me estresso no trânsito e eu paro o carro na primeira oportunidade e vou contemplar a cena, o que está acontecendo, né? Aí começa a me vir tudo. Eu que saí atrasado, porque eu quis acordar um pouco mais tarde, porque eu quis ficar dormindo um pouco mais, porque ontem eu fui dormir mais tarde, e aí fiz tudo atropelado.
fico percebendo, e aí vem à mente o atropelo que eu fiz com meu filho, com a minha esposa, saio correndo, aí agora eu estou atropelando as pessoas, não consigo esperar o tempo de cada um. Eu digo, meu Deus, Marlon, o que é isso? Esta cena só aparece com nitidez, percebendo essa furada que eu me coloquei, e por conta de eu não ter responsabilidade em relação ao meu tempo, eu desrespeito as pessoas no trânsito. Eu quero que elas andem na velocidade que eu desejo, e se elas demoram para arrancar, eu já estou ali buzinando, porque se eu estou pronto para arrancar, todo mundo tem que arrancar no mesmo tempo que eu. Esta cena de quão ridículo eu sou, querendo que o coletivo do trânsito funcione dentro da minha perspectiva, ela só aparece no exercício de contemplação. Porque se a gente estiver no carro e a nossa mulher disser, nossa, mas o que é isso? Você vai passar por cima de todo mundo? Antes você acordasse mais cedo, o que a gente faria? Mas é fácil falar, porque você não tem que dar conta do seu carro. E a gente tem um monte de justificativa e mete a boca na pessoa do lado, porque o ego faz sempre o movimento de auto-justificação. Mas se eu tiver a maturidade de frente a uma situação dessa do trânsito, encostar, bom, eu já estava atrasado mesmo, em chegando 15 minutos atrasado ou 25 minutos atrasado, vai estar tudo atrasado e a coisa vai ficar feia, que eu chegue atrasado bem e com um exercício de autodescobrimento, e aí eu paro meu carro e durante 10 minutos eu vou refletir sobre o processo, da onde eu estou, e ver aquela briga no trânsito, aquele mal-estar, como uma cena a ser contemplada que me fala algo. E aí o que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Que todo momento é possibilidade de autodescobrimento, desde que a gente pare, desde que a gente silencie o ego, desde que a gente contemple. Só que a gente está no trânsito correndo, já chega no trabalho correndo, vai dar conta de um monte de tarefas, até o último minuto, a gente sai dali correndo, quando está no trânsito já está pensando que tem que chegar em casa, tem que passar no mercado, tem que fazer isso, aquele outro, e resolver aquilo lá, daí a gente está lá, e sempre vivendo um outro momento, nunca o inconsciente vai encontrar uma brecha para se manifestar. Faz sentido isso que eu explico para vocês? Essa cara de decepção é porque vocês fazem os exercícios de contemplação todos os dias, 4 horas por dia, e vocês estão dizendo assim, o Marlon falando como se ele achasse que a gente nunca fez um exercício de contemplação. É isso a cara de dizer? Ou é assim, meu Deus, por isso que está essa encrenca na minha vida? Porque aí surge o sintoma, surge o problema na coluna, surge o problema gástrico, surge o problema de relacionamento, surge o nosso filho com uma voadora no peito. A gente sempre faz assim mesmo, porque eu digo que isso é uma voadora no peito. Às vezes você mal acordou, já vê um filho dizendo, mas você sempre faz assim mesmo. Você fala, meu Deus, mas eu não falei nada agora, né? Que ontem não sei o que, você fala, gente do céu, o que é isso, né? E aí todas essas coisas vão surgindo, porque nós não paramos para olhar para dentro. Quanto mais violenta é a voadora que vem de fora, quanto mais doloroso é o problema que vem de fora, nós entendemos que maior é a tentativa da vida sinalizar algo que a gente não está conseguindo ouvir. E aí vem um convitinho silencioso, a gente não ouve, vem outro convitinho silencioso, a gente não ouve, vem um convitinho um pouco mais presente, a gente não ouve, um outro mais não ouve, aí chega um dia que a vida dispara! Que a gente está numa crise de coluna grave que não consegue nem levantar da cama. É a vida gritando, dizendo, para, pelo amor de Deus, para. E aí a gente para. Mas ao invés de parar para fazer uma contemplação do que quer o sintoma de coluna nos dizer, a gente deita na cama e fica no Facebook. Está esperando o quê? Cair o dedo de certo, para você não ter mão para mexer no Facebook. Vocês riram porque o filho de vocês faz isso, né?
Nós já organizamos a noção de que o autodescobrimento, ele é o método de transformação ou de educação moral proposto por Allan Kardec. Isso vocês ficaram convencidos? Nós já falamos ou construímos a noção de que o mal predomina dentro de nós e de que existe um pouquinho de bem, mas que na maioria existe o mal, e que muito deste bem que aparece, ele ainda está permeado pelas posturas egoístas ou egocêntricas, onde nós estamos pensando em nós mesmos, nos nossos benefícios e nos nossos prazeres. Isso também fica claro para vocês? Então, agora eu quero trazer uma questão a mais que Joana de Ângeles nos fala no livro Homem Integral, onde ela nos diz que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Por que eu gosto muito desta frase? Porque desafio quer dizer algo que nós não vamos alcançar facilmente. Eu não poderia desafiá-los a ficar em pé. Não seria um desafio, porque todo mundo pode ficar em pé. Então não constituiria um desafio, mas eu desafiaria quem consegue tocar no ventilador. Isso seria um desafio, porque a maioria de vocês não vai conseguir. Ou poderíamos dizer que ninguém vai conseguir sem grandes esforços. Quando Joana de Ângeles nos diz que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento, ela está nos dizendo que a gente não vai conseguir sem grandes esforços. Embora faça parte de um movimento que vai acontecer de maneira natural, porque não existe como não querer se conhecer, nós podemos entravar este processo. E nós já temos entravado por demais. E o grande desafio é no sentido de tirar as travas que permitam o nosso inconsciente se manifestar e se mostrar. Mas como nós construímos, já dizia ontem para vocês, uma sociedade hipócrita, a gente tem medo de olhar para dentro. Porque se eu enxergar o comportamento que eu tive naquela discussão com o meu marido e tiver que perceber as minhas limitações e os meus equívocos, eu vou ter que pedir desculpas. Eu não vou conseguir continuar com aquilo na minha cabeça. Eu vou ter que voltar atrás. Eu vou ter que rever posturas. Isso não é para qualquer um. Isso é só para corajosos. Isso é só para almas que já têm certeza que não estão na terra para passeio, desfrute, brincadeira ou de férias. Isso é só para quem tem certeza que somos espíritos comprometidos com o passado, que somos almas endividadas com a lei divina e que a reencarnação é oportunidade de reabilitação moral. Só para este sujeito que está consciente do que está fazendo na terra é que ele consegue olhar e vai ficar feliz de perceber a sua ogrice na relação com o casamento e poder pedir desculpas a tempo, porque o sujeito que acha que está num desfile torna-se então pejorativo ele perceber os seus equívocos. Mas o sujeito que está na terra para um processo de crescimento, ele se felicita de perceber, porque ele então está tomando consciência de algo. E a chance dele continuar repetindo este algo que agora ele toma consciência é menor, porque agora ele já tem consciência. E mesmo parecendo horroroso pedir desculpas ao outro, ele se felicita, porque ele está cumprindo com o seu objetivo de estar na Terra. Ontem, uma pessoa tinha me abordado sobre os grupos de estudo, agora eu não sei se quem... Não. Mas ela tinha me abordado sobre os grupos de estudo, e nós temos discutido sobre esses estudos que são teóricos e que querem que as pessoas façam a transposição para a sua vida. E aí ela disse assim: mas a gente tem que problematizar os estudos para que as pessoas, para trazer o conteúdo doutrinário. Eu digo, por que precisa problematizar? As pessoas já não têm problemas suficientes nas suas vidas?
né? Precisa problematizar. Vocês estão precisando problematizar alguma coisa mais na vida de vocês? Porque na minha não precisa problematizar mais nada, né? É só fazer uma contemplaçãozinha que aparece tudo a desgraceira que está lá dentro, não ponha mais problema. Diga-se de passagem, já está sobrecarregado de tanta coisa que tem aqui para lidar. Se você está achando que não tem coisa para lidar, dá uma olhadinha para dentro, porque daí você vai ver que não precisa problematizar. E aí ela me disse assim, então eu falei, a gente parte do problema da vida das pessoas, do que lhes trouxe à casa espírita, problemas de relacionamento, traição, aborto, separação, educação de filhos, filhos dependentes químicos, filhos hiperativos, impaciência, orgulho, inveja. As pessoas vêm com as suas problemáticas para a casa espírita e nós vamos nos estudar a partir das problemáticas humanas. Nós não precisamos de um currículo posto de ano a ano, 5 anos estudando, porque as vidas das pessoas são um convite para o estudar-se. E ela disse, mas Marlon, as pessoas não vão falar dos seus problemas. E aí eu olho para essa reflexão do autodescobrimento. Por que as pessoas não vão falar dos seus problemas? Talvez porque quando elas estão assistindo a palestra, elas acreditam que o palestrante é maravilhoso. Talvez porque o próprio palestrante acredite que ele é maravilhoso, e aí ele passa a ideia de maravilhoso, e ele vai falar das pessoas que precisam ter paciência, das pessoas que precisam ser humildes, como se tudo aqui tivesse resolvido. E obviamente num grupo onde nós falamos dos problemas lá de fora, qualquer um que veja seu problema aqui dentro vai esconder. Mas aí a minha pergunta para ela é nesse sentido, que centro espírita é esse que nós criamos, onde as pessoas não falam dos seus problemas? Elas estão vindo para tratar o quê? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente está no centro espírita para tratamento. Alguns se tratam participando do centro, outros se tratam trabalhando no centro. Então nós que somos trabalhadores, estamos na terra nos tratando. E a forma que Deus nos possibilitou de nos tratarmos é através do trabalho. Mas se algum de nós não conseguir reconhecer a sua condição de doente, de prisioneiro, no sítio Malsão, no subúrbio, não entendeu Allan Kardec, daí eu já fiz o convite para você, volta e comece a estudar tudo de novo, porque você não entendeu a doutrina espírita. Nós estamos na Terra em tratamento, ou na condição de missionários. E se você acha que é missionário, eu só tenho a te dizer que você está fascinado, louco, né? Não vou falar mais nada para não ser agressivo mais do que eu já sou, porque eu sou agressivo, tá? Só fica domado um pouco esse negócio aqui. Quando não doma, ele aparece, aí eu digo, meu Deus, volta, ele aparece, meu Deus, volta, e aqui fica uma doma de cavalo selvagem que a gente vai lidando. Agora, se o palestrante fala da doma de cavalo selvagem, que ele é agressivo, talvez a outra pessoa consiga dizer, eu também sou agressivo. Que centro espírita é esse que nós construímos, aonde as pessoas vêm para se tratar, mas não podem falar dos seus problemas? Vocês entendem o equívoco? É como dizer que vem para um hospital, mas não pode falar qual é a sua queixa e quais são os seus sintomas. Vai tratar do que no hospital? Pode até ficar vindo para o hospital, não pode? Fica vindo, mas não vai tratar, porque a gente não sabe se vai para oncologia, se vai para reumatologia, para onde que vai, então fica vindo no hospital. Somos muitos de nós vindo para o centro espírita. A gente está vindo como alguém que vai para o hospital toda semana, mas se você não assumir a doença, não vai fazer hemodiálise, porque você só está vindo para o hospital. A gente só está vindo para o centro espírita muitas vezes, mas se não souber quais são as doenças da nossa alma, a gente não vai conseguir tratar. E cada um não tem uma doença, porque espírito inferior não é uma doença, nem duas, é uma ou duas que não constela agora, porque é fácil não ter ciúme quando você se acha mais bonito da relação, quando você tem mais dinheiro, quando você se sente mais inteligente, e quando você sente-se dominando a relação. Mas será que você, sendo um homem de 60 anos, com uma jovenzinha de 25, que é modelo e que viaja
uma vez por mês e fica uma semana fora, no meio de um monte de garotão lindo e maravilhoso, e ela ganha uma fortuna e ela te sustenta, você consegue não ter ciúme? Consegue? Né? Então é fácil dizer não sou ciumento, mas não sou ciumento agora. Porque meu marido, minha esposa fala todo dia que me ama, que me adora, que me deseja, que me ama, que me adora, que me deseja. Eu sustento, eu mantenho, ele depende de mim, ela depende de mim. É fácil não ter ciúme, mas será que em outra situação o ciúme não aparece? É fácil não ser arrogante com vida medíocre. Esses tempos falaram lá de um palestrante, dizendo, nossa, mas ele é muito arrogante. Eu digo, sim. Mas para você, nessa tua vidinha medíocre, é fácil não ser arrogante. Quero ver se tiver o púlpito, o pedestal que ele tem, tudo que ele faz, se você não vai se sentir um pouquinho especial. Claro que vai. Porque só vai aparecer arrogância na hora que aparece o holofote, o púlpito. Aí, aparece. É fácil não aparecer inveja quando você se sente acima dos outros. Mas será que se estivesse lá embaixo e o teu irmão fosse muito mais do que você, desenvolveu muito mais, chegou muito mais longe, fez tudo mais, tem um monte de acesso, e você não nada, você não ia ter inveja? Então, uma ou duas coisinhas aí não aparece, mas só porque a vida não pôs à prova, porque se pôr, vai aparecer também. Eu sou uma pessoa leve, não guardo rancor, mas o dia que o estuprador matar sua filha na sua frente, estuprar, nós vamos ver se você não guarda rancor, ressentimento. Vocês acham que eu estou pegando muito pesado? É para tentar convencê-los, porque nós estamos agora no tudo ou nada. Entendeu? Nós temos até 11h30 para o tudo ou nada, e aí eu estou na tentativa de convencê-los, porque eu estou vendo uns pensamentos orbitando aí do, não, eu não sou assim, não, eu não preciso disso, o Mar não está exagerando, e aí eu estou indo direto, como disse uma amiga minha, faca na caveira agora. Esse vai ser nosso lema. Então, Joana de Ângeles diz que é um grande, ou que é o desafio para o homem moderno, porque não vai alcançar autodescobrimento sem grandes esforços. Não é essa de, eu me conheço, eu vou para terapia, porque tem gente que vai para terapia e não faz nada, só que eu sou terapeuta grosseiro, eu digo, olha, você não vai mais fazer terapia. Não preciso, não falei que não precisa muito, mas você não tem jeito para fazer terapia, você fica se justificando, você não se analisa, você não quer olhar para dentro, e depois vai passar não sei quantos anos fazendo aqui terapia, você vai vir me dizer que você fez terapia? Não fez terapia não, pode ir embora. Você está me expulsando da terapia? Estou expulsando da terapia, sim. Eu faço assim com os pacientes, eu fiz com uns 2 ou 3, de mandar embora. Mas eu estou te pagando porque eu não quero teu dinheiro, eu quero teu progresso, teu desenvolvimento, então pode ir embora com esse dinheiro aí. É fácil também porque tem fila de paciente, né? Então manda embora que parece outro, né? Não sei se não tivesse fila de pacientes eu fazia a mesma coisa, né? Agora que eu pensei, o inconsciente aproveita essas bobeiras que a gente faz para ir falando, né? Eu estou me dando aqui de super bem resolvido, mas no fim não, né? Eu só estou me promovendo. Mas então assim, mesmo que a gente vá para terapia, mesmo que a gente veja Joana de Ângeles do nosso lado orientando, mesmo que tudo aquilo lá, se a gente não quiser se conhecer, não vai. E sabe qual é o exemplo mais significativo da dificuldade de autodescobrimento? Eu vou trazer alguém do nosso nível. Pedro. Vocês já ouviram falar da negação de Pedro? Ouviram ou não ouviram? Pedro estava lá, saracoteando para cima dos apóstolos, tentando se mostrar como melhor do que os outros. Olha o vocabulário que chica, uma pessoa elegante falando do Evangelho de Jesus. E aí Pedro estava lá, querendo cantar de galo para cima dos outros apóstolos. Jesus olha e diz, Pedro, tá aí se achando, né? Mas antes de o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Esse é um convite para o autodescobrimento. Jesus estava falando, Pedro, tem orgulho aí dentro, tem arrogância aí dentro. Você está querendo se colocar acima dos outros e mal sabe das tuas fragilidades. Menos, Pedro, menos. Era um convite para olhar para dentro. E o que Pedro faz com esse convite? Ele reflete, diz, Senhor, eu vou meditar. Já que o Senhor está indo para o horto,
me leva junto, deixa sentado do teu lado, eu vou meditar, porque eu nunca tinha cogitado que eu pudesse ser essa pessoa arrogante que o Senhor está sinalizando e que depois vai te negar. Vou tentar entrar em contato com o mal que existe dentro de mim e ver como que a gente vai encaminhar esse negócio. Foi isso que Pedro fez? Eu, disse ele, todo mundo aqui, pode te negar, eu jamais te negarei. E o que aconteceu? Na primeira cena, ele acompanhando Jesus de longe, alguém sinaliza, ele conhece Jesus e convivia com Jesus, e ele diz, eu não conheço esse homem. Num segundo momento, uma mulher aponta e diz, ele é cristão, e ele diz, eu não conheço esse homem. Pela terceira vez repete a cena. O evangelista Mateus diz, depois de o galo cantar. E o evangelista Marcos diz, depois de o galo cantar 2 vezes, Pedro cai em si. O que é cair em si, se não o autodescobrimento? Ele caiu em si no sentido de enxergar que ele não era quem ele imaginava que era, porque ele estava no alto do seu ideal, das suas exigências, das suas fantasias, e ele é obrigado a cair em si, ele é obrigado a entrar em contato com uma verdade naquele momento, e ele descobre que ele não era aquela pessoa que ele idealizava. E por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque nós estamos falando de Pedro, que é alguém muito acima de nós em nível moral. E estamos falando de Jesus dizendo para Pedro o que ele precisava enxergar dentro dele. E mesmo assim, ele não enxergou. Então você lê o texto de Joana de Ângeles, você ouve o Guilherme falando de autodescobrimento, você pode até ir para a sua terapia. Se você não tiver a disponibilidade do enxergar-se como Pedro não tinha, não há Cristo que faça você se enxergar. Porque Pedro podia ter dito, meu Deus do céu, esse homem não errou uma até agora. Ressuscitou morto, fez coxo andar, cego ver, não errou uma, não vai ser comigo que ele vai errar. É bem possível que eu vá trair, sim. Mas não, Jesus não tinha errado uma, mas o movimento egóico de Pedro é que, não, comigo ele não sabe o que ele está falando. Vocês percebem a dificuldade de se conhecer? Porque a exemplo de Pedro, a gente pode ter uma cena onde Jesus se materializa na nossa frente, e aí a gente vai chorar, vai achar aquilo lindo. Aí quando ele disser, Marla, é muita arrogância, já seca o choro. Você acha que isso é alucinação? Isso aí não está certo? Não, isso aí é um espírito que veio para me atrapalhar aqui no meio do caminho. Você sai daqui, vou rezar, sai daqui. Igual Pedro fez com Jesus Cristo, como se ele estivesse louco naquela hora. E Pedro questiona, julgais-me então um homem vil e perverso? E Jesus, na narrativa de Humberto de Campos, diz, não, Pedro, não te julgo um homem perverso. Você vai descobrir ainda hoje que o homem é muito mais frágil do que perverso. O que quer dizer? Que a gente não vive o mal por prazer. Ele não negou Jesus Cristo pelo prazer de ver o Cristo se ferrar, porque aí seria perversão. Ele negou porque é frágil. Frágil no sentido de que na hora que os meus interesses estiverem em jogo, a gente cede. A gente trabalha na doutrina espírita, se envolve na casa espírita, enquanto os nossos interesses estão sendo atendidos. Mas no dia que a gente for desrespeitado, humilhado, maltratado, aí a figura muda e o ego justifica, e a gente vai então alimentando um monte de fantasias a nosso respeito, porque quando as nossas questões estão em jogo, nós mostramos a nossa fragilidade. É preciso se conhecer para que a vida não nos obrigue a esse confronto.
para que eu me confronte todos os dias de maneira mais leve, para que eu me enxergue desde as pequenas coisas. E aí, a gente não vai precisar viver o constrangimento de Pedro, porque vocês conseguem mensurar a dor que aquele homem deve ter sentido depois que ele cai em si. Jesus Cristo era a pessoa que ele mais amava. Ele entregou a sua vida ao Mestre. Ele viveu os últimos dias intensamente com Jesus. E tinha certeza de que Ele era o caminho, que Ele era a verdade, que Ele era a vida. Mas por não querer se conhecer, Ele nega aquele que Ele mais amava. A gente não consegue imaginar o constrangimento que Ele deve ter sentido depois que Ele percebeu que Ele havia negado a pessoa mais importante da sua vida. E se nós não fizermos o exercício do cair em si agora, a gente vai cair em si depois da desencarnação. E aí nós temos os casos de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Humberto de Campos, muitas cenas das pessoas caindo em si depois que desencarnaram. Mas eles não tiveram a oportunidade de acessar esses conhecimentos como nós temos hoje. Porque com tudo que Allan Kardec já nos trouxe, com tudo que Joana de Ângeles já nos digeriu, não há mais desculpas, não tem como. Todos os temas da tua vida estão ali muito bem escritos. Não há uma situação da tua vida que você não encontre nas obras de Joana de Ângeles, te garanto isso, porque ela trouxe as principais problemáticas humanas, desde a gravidade das compulsões até a natureza da raiva nos nossos dias. Está tudo ali escrito, explicando, nos mostrando. Não tem mais alternativa para a gente ficar de rodeio, para a gente ficar fingindo que é melhor, para a gente vir para o centro espírita cantando de galo, para a gente fingir que a gente não tem problema, para a gente ficar alimentando essa postura hipócrita nos outros. Espírita que é espírita não trai, espírita que é espírita não separa, espírita que é espírita. Pelo amor de Deus, espírita é tudo endividado, não deu certo na igreja católica, não deu certo na evangélica, não deu certo em lugar nenhum. Você fala, meu Deus do céu, onde vai pôr essa gente? Vai para a doutrina espírita, porque se com a história de vida após a morte, influência espiritual, Deus justo e bom, entrando em contato com os espíritos, com tudo que tivesse, não der certo, só o planeta chupão para essa gente. Tô brincando, tem planeta chupão, tá? E aí a gente vem para o centro espírita achando que a gente está acima da média. Brinquei com alguém, acho que foi ontem que estávamos falando dos evangélicos, ontem lá na reunião da federação, e aí eu falando da minha diarista, que era evangélica, e ela disse, meu Deus, e como que uma mulher dessa estava na igreja evangélica? Eu digo, porque ela não precisava de tanto esclarecimento para ser boa, ela já era. Mesmo com um pingo de esclarecimento, mesmo com um pastor bitolado, mesmo com tantas dificuldades ali dentro da igreja, ela já vivia a entrega, acordava às 2 ou 3 da manhã e ficava de joelho 1 hora fazendo oração por todos os irmãos da igreja, e tinha coragem de dar 10% do seu salário para a igreja, sabendo que era para convívio do pastor, porque a gente tem uma federativa estadual, tem regional, tem um monte de coisa, e não consegue dar nem 5%, quanto mais 10% do nosso salário, sabendo que todo o dinheiro vai ser revertido para o próprio movimento, para a nossa própria casa espírita, e a gente não tem coragem de dar 10%, e ela dava, e não dava esperando retorno, dava porque era a forma de agradecer a Deus tudo que Deus tinha lhe dado. Olha que coisa maravilhosa. E eu estava lá na doutrina espírita, com todo esclarecimento, com toda a cultura, dando aula para ela, porque ela gostava de me ouvir falar,
nessa situação, entende? Então a gente sai de um patamar equivocado que nos colocamos por uma interpretação atrapalhada da doutrina espírita, e a exemplo de Pedro precisamos cair em si. Eu brinco que nos centros espíritas, quando a gente precisa de coordenador de grupo de estudo, tinha que ter seleção, porque ia dizer assim, gente, abriu uma vaga para auxiliar de coordenador de grupo de estudo, aí tinha inscrição de 20 pessoas, e dessas 20 a gente ia fazer seleção para ver quem que ia trabalhar, porque essas 20 sabiam que eram almas endividadas, comprometidas com o passado, estagiando equivocadamente em outras religiões, corrompendo as pessoas, e agora Deus lhes dava a oportunidade de poder falar em nome do Consolador prometido, e aí tem 20 pessoas querendo essa oportunidade, e aí só passou um, e os outros 19 que não passaram, foram fazer curso de educação, foram estudar metodologia de ensino, foram se aprofundar em Allan Kardec, para que na próxima seleção, eles conseguissem a vaga de coordenador de grupo de estudo, para conseguir diminuir um pouco dos seus equívocos e dos seus débitos. Mas a gente tem vaga sobrando, e ninguém quer assumir. Por que ninguém quer assumir? Porque está todo mundo no seu conforto, está todo mundo no seu tempo maravilhoso em casa de domingo, está todo mundo descansando. Mas eu não tenho tempo, ok? Se Jesus não tivesse arrumado um espacinho na agenda para vir para a Terra, como que a gente estava? Porque certamente ele não veio para a Terra porque tinha tempo sobrando, né? Não tenho nada para fazer nesses próximos 33 anos. Uma olhadinha onde que a gente pode dar uma colaborada, né? Se Jesus ficasse pensando no esforço que ia ter, no desrespeito, na desconsideração que ia sofrer vindo à Terra, ele não teria vindo, mas ele veio por nós, e hoje nós podemos nos nominar cristãos, porque ele veio e sofreu escárnio, desrespeito, a malcriação das pessoas, e mesmo assim continuou nos amando. E aí na hora que a gente tem a possibilidade de coordenar um grupo de estudo, uma vez por semana, 1h30, a gente não tem tempo. É arrogância. Mas eu não vou me expor. Orgulho. Mas eu não tenho tempo. Egoísmo. Mas e se eu não me sair bem? Vaidade. Quer que continue? Ou tá bom para você? Quem que pode vir fazer oração para a gente aqui à frente? As pessoas abaixam a cabeça. Presta bem atenção. Nós estamos perguntando se alguém quer ter a honra de representar esta Assembleia perante Deus. Se eu tenho consciência que eu sou um espírito endividado, limitado moralmente, egoísta, interesseiro, eu digo, pelo amor de Deus, deixa eu fazer oração. E aí todo mundo ia levantar o braço, dizendo, não, mas eu me preparei muito hoje para fazer oração, mas eu estou me preparando desde 3 dias para fazer essa oração. Então venha você dos 3 dias. E aí diz, na próxima vez eu vou meditar 3 dias antes para poder fazer oração, porque eu queria ter a honra de poder vir aqui à frente e representar essa Assembleia. Mas a gente caça a laço gente para vir fazer oração, a grito gente para vir coordenar grupo de estudo, coordenando do jeito bem mulambento, porque não deu tempo de estudar e vai estudar no último dia ou no dia antes de vir coordenar o estudo. Por quê? Porque não entendeu o que está fazendo na Terra, porque não fez o mínimo de um processo de autodescobrimento. Mas eu ainda acredito no dia que vão ter mais coordenadores de grupos de estudos do que vaga, e a gente vai ter que fazer seleção, porque as pessoas estão conscientes das suas limitações, dos seus débitos, e vão pedir para trabalhar. Então, quando nós estamos recusando o trabalho,
quando nós estamos nesse lugar de quem espera convite especial, de quem aguarda reconhecimento, de quem espera algo de diferenciado, é sinal de que nós estamos aqui em cima, nos achando, a exemplo de Pedro, e precisa levar o tombo grande da negação do Cristo, para se reconhecer pequeno, e em se reconhecendo pequeno, trabalhar com gosto, porque a gente ainda está aqui em cima. E o que vai nos conduzir a este processo de tomada de consciência, sem dúvida alguma, é o autodescobrimento. E por isso a gente não quer se descobrir, porque a gente vai ter que sair do pedestal onde a gente estava. Joana de Ângeles ainda diz no livro Homem Integral que o autodescobrimento é um parto impondo coragem aos homens. Alguém aqui teve parto normal, sem anestesia? Porque ela não diz é um parto anestesiado, ela diz um parto. E qual é a cena que a gente tem de parto, né? Aquela mulherada gemendo e gritando com um pano na boca, parecendo um cachorro louco. Isso é a cena do autodescobrimento. O negócio saindo e você dizendo: meu Deus do céu, o que é isso? Eu arrogante. Meu Deus, eu falei para tanta gente que eles eram arrogantes, que eram competitivos, que eram orgulhosos. Eu estou me vendo arrogante agora e parece que é uma coisa que sai da gente assim. E você tem que continuar olhando para aquele monstro horroroso assim do teu lado. Um parto impondo coragem aos homens. Eu não sei se eu falei ontem, mas se você não viveu o constrangimento, se você não vive o mal-estar de perceber quem você é, se você não vive esta incomodação de se reconhecer, é porque você não se conhece em nada. Nenhum de nós se conhece em absoluto. Mas se você diz: eu me gosto do jeito que eu sou, eu vivo bem, é porque você está aplaudindo suas máscaras. Se você não tem o constrangimento de ser quem você é porque você não tem a menor noção de autodescobrimento. Porque a gente é feio, é inferior. É como uma criança de segunda série dizendo: adoro segunda série, sou maravilhoso aqui na segunda série, não preciso melhorar em nada, porque está ótimo aqui na segunda série. Meu bem, é só a segunda série, mas eu já sei todas as continhas de matemática. Meu bem, a segunda série ainda, multiplicação, né, divisão, soma, subtração, é muito pouco ainda na matemática. O sujeito que estiver na segunda série, satisfeito em estar na segunda série, não tem a menor noção do mundo inteiro que tem por vir. O autodescobrimento é um parto impondo coragem, porque só fica para os corajosos, só para quem tiver a força de expelir esses conteúdos e de se enxergar nesses conteúdos é que vive o processo de autodescobrimento. Se você não tiver constrangimento, se você não tiver mal-estar, se você não se sentir mal com estas questões, é porque você não tem a menor experiência de autodescobrimento. Porque o autodescobrimento, ele é libertador por consequência, mas é doloroso como prática, é constrangedor como prática, e libertador porque depois que você descobre que você é o que você é, e que você não precisa ficar escondendo o que você é, porque todo mundo já sabe que você é, e que só você que ficava achando que não era, porque fingia que não era, e você diz: bom, então, sou mesmo, né? A coisa vai ficando mais leve. Ontem a gente estava brincando com as fotos, né? E aí ele me diz: como que é teu nome? Pérez diz assim, uma diz: não sai bem na foto, não faz. Eu adoro todas, eu saio muito bem nas fotos. Aí a gente fica até meio assim, né? Daí se assusta, porque é tão raro alguém dizer: eu adoro, eu gosto, sim, saio sempre bem, estou ótimo aqui, né? Mas não, aí a gente fica fingindo: imagina, nossa, como você sai bem nas fotos, imagina. Porque se eu disser obrigado, eu também adoro. Nossa, que arrogante. Mas é,
Eu sou, você é, todo mundo é. E você também é o arrogante que está querendo sabotar ali o outro, fazendo um elogio para ver se ele te elogia. E está todo mundo no mesmo barco. Só que uns assumem que estão no barco e outros ficam de firula para o nosso lado. Esse aqui eu não vou ter tempo de explicar para vocês. E aí essa frase aqui é boa. Essa é uma frase de Jung, que é a base teórica, que Joana de Ângeles mais se utilizou para escrever a série psicológica. E ela diz: nada é tão difícil quanto suportar-se a si mesmo. Porque ele já está dizendo que não dá para mudar muita coisa. As questões de base, lembra que eu falava da estrutura da personalidade? Elas não são passíveis de mudança de uma hora para outra. E aí quando você enxerga essas coisas que não dá para mudar, o que te cabe fazer? Você já entendeu que o esforço para mudar questões de base, ou querer mudá-las imediatamente, ou querer fazer o seu oposto, resulta em quê? Repressão que vai potencializá-las. Então, quando você se enxerga egoísta e vai se obrigar a não ser egoísta, nós já descobrimos que nós vamos alimentar posturas altruístas, mas que o egoísmo vai para o inconsciente e vai crescendo mais, potencializando e te pegando pelas costas. Então, Marlon, o que eu faço quando eu me vejo egoísta? Carl Gustav Jung diz: suporta. Suporta que você é egoísta. Porque ninguém vai mudar a estrutura moral numa encarnação. Isso está lá posto em Allan Kardec. E aí quando Jung fala isso, fica muito mais fácil entender estudando Kardec. Ninguém muda a estrutura moral numa encarnação. Tem um texto, se eu não me engano é Sementeira de Luz, um livro do Neio Lúcio. Na verdade são várias psicografias de Chico Xavier, que a neta, parece que do Neio Lúcio, que escreveu e organizou. E ele solta lá uma bola fora, fala de uma questão dele. Desculpa que eu não lembro bem, porque eu li faz bastante tempo, não tinha preparado para falar para vocês. Mas aí ele diz: olha, vocês não se assustem de ver como que a coisa está aqui, porque a mudança se dá ao longo dos séculos. E eu achei ótimo ele dizer isso. A mudança se dá ao longo dos séculos. Mas a gente enxerga o egoísmo agora e quer se fazer altruísta. A gente se enxerga arrogante e quer se fazer humilde. Mas essa mudança vai se dar ao longo dos séculos. Por que você está querendo mudar isso de uma hora para outra? Porque é arrogante, porque é imediatista, porque está preocupado com a aparência, porque não entendeu a doutrina espírita, porque a doutrina espírita nos mostra que o ser humano se constrói ao longo dos milênios. E você que foi construído ao longo de milênios quer mudar uma estrutura profunda em 5 anos. Olha que loucura! Em 10 anos, em 50 anos que seja, a mudança se dá ao longo dos séculos. E eu morro de medo das pessoas que dizem: depois que eu conheci a doutrina espírita, eu sou outra pessoa. Porque essa outra pessoa são as máscaras que ela vai ter que se despir para voltar a encontrar a pessoa que ela era. Ah, eu mudei da água para o vinho. Vai virar vinagre e vai ter que voltar a ser água de novo. Só que água turva. Porque não existe essas mudanças. E estas mudanças, elas nos são explicadas na psicologia, mas não pela psicologia que nós nos sustentamos, é pela doutrina espírita, que reconhece o ser humano imortal, construído ao longo dos milênios. Porque Jung podia estar atrapalhado, mas Kardec foi orientado pelo Espírito de verdade, não deixou passar uma frase errada. A mudança se dá ao longo dos séculos. Que história é essa de querer mudar as coisas de uma hora para outra? Então a gente suporta. Aí uma moça me abordou ontem e disse: Marlon, mas e eu me percebendo agressiva? Você disse que não dá para mudar a agressividade. Então daí eu meto a boca?
nas pessoas, já que eu sou agressiva? Não, porque isso não é suportar, isso é atuar. Allan Kardec nos falou do domar as más tendências. Eu sou agressivo, então eu preciso primeiro suportar a minha agressividade. Eu sou agressivo. E na hora que alguém fala, nossa, como é agressivo, é o que tem para hoje, estou tentando lidar, mas não vai mudar de uma hora para outra. Nossa, achei que você era melhor. Não sou, é isso que tem para hoje, é bem ruinzinho mesmo. E é por isso que quando eu vejo a tua vaidade eu fico quieto, porque está todo mundo no mesmo barco. Nossa, que grosseria, você já tinha falado que eu sou grosseiro. Se vai me bater agora, não, bater eu não vou, porque eu estou domando a minha agressividade. Mas não que eu não tenha vontade de dar na tua cara. Está super sob controle. Ai, me senti mal. Então você me desculpe. Eu já te disse que eu sou agressivo, eu estou tentando manter isso sob controle. Me desculpa, mas eu estou falando que eu sou agressivo, você fica ainda me espetando. Mas eu também sei pedir desculpa. Desculpa, da próxima vez não fique apontando os meus defeitos, porque isso me machuca. E eu sou agressivo e você sabe que eu vou ter vontade de dar na tua cara. Pronto, tá ótimo assim a conversa. Olha o que a gente faz. Nossa, como você é agressivo. Eu agressivo? Olha o que você fez, você falou isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, eu não falei isso, não tinha certeza, você falou assim, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como que termina essa segunda conversa? Péssima. Eu prefiro a primeira. Parece mais dolorosa, mas é muito mais transparente. Não precisa ser desse jeito, porque vocês já sabem que eu sou arrogante, então não perco uma fala que eu puder falar, não fico quieto, né? Mas não precisa ser bem do jeito que eu falei. Mas não é mais fácil de conviver com isso? Não é mais simples da gente ser transparente? Agora, quando a gente não quer olhar para dentro da gente, a gente vai fazer o quê? Vai culpar o outro, vai responsabilizar o outro, vai justificar. O trânsito me enlouquece. Não, é você que é uma pessoa egocêntrica e que não aceita que o trânsito não caminhe dentro da tua velocidade. Meu filho me tira do sério. Não, você é uma pessoa aparente e queria um filho lordezinho que sentasse com a perna cruzada, colocasse a mão e dissesse: mamãe, por favor, traz um chá de camomila porque eu estou nervoso. E o teu filho não é isso. E você tem vergonha do teu filho, porque você está preocupado que as tuas amigas vão pensar no teu filho que você é uma má mãe. Mas não diga que o teu filho te enlouquece. Não diga que o teu marido te irrita. Não diga que o trânsito te estressa. Não diga que a política te decepciona. Porque nós somos o que somos e precisamos suportar que nós somos isso. Eu sou uma mãe exigente que queria um filho perfeito, e porque meu filho não é perfeito, eu morro de medo do que as minhas amigas vão pensar e de que a professora fique imaginando que eu não soube educar meu filho. E aí eu preciso suportar essa pessoa que cultua a aparência mais do que a relação com o filho. E eu sou essa pessoa. E eu suporto. Porque o dia que eu não quiser ser essa pessoa, ela vai para o inconsciente e se manifesta de maneira sintomática. Aí eu me controlo no trânsito. Graças a Deus, depois que eu assisti aquela palestra do Marlon, eu nunca mais me desequilibrei no trânsito. E como que você ficou? Fiquei ótimo. E como que está o corpo? Eu estou com um probleminha de úlcera. E quando que surgiu a úlcera? Faz uns 7 meses. E quando que você ouviu a palestra do Mar? Faz 1 ano. Olha só, 5 meses para essa agressividade, e aí se consolidando e aparecer na tua úlcera. Não, mas a úlcera, ela é física, porque eu estou bem calmo, sou uma pessoa bem calma. Aí o teu corpo paga a tua loucura, porque obviamente que esse corpo é determinado por uma alma. Toda vez que eu me obrigar a uma coisa que não cabe, ela vai aparecer de alguma outra maneira. E o exercício do autodescobrimento é se enxergar e suportar, para que a gente não precise fazer sintomas, ou quando a gente faz sintomas, que esses sintomas nos ajudem a revelar quem nós somos. Não faça relações reducionistas.
Por exemplo, o sujeito está com problema de lombar. Está carregando muito peso. Isso aí é tia que lê o livrinho de psicossomática na internet e fica fazendo a avaliação selvagem das pessoas. Está carregando muito peso, tem que fazer menos coisa. Eu te falo, você está trabalhando demais, que não sei o quê. Não faça isso. Porque às vezes a crise de lombar pode ser de um peso que eu carrego de expectativas, mas pode ser as minhas exigências. Eu posso estar fazendo poucas coisas, mas de uma maneira muito pesada. Não adianta eu largar mais compromissos, ou não adianta eu trabalhar menos, porque nós estamos falando de uma postura existencial. Não adianta eu respirar fundo no trânsito, porque nós estamos falando de uma postura existencial. Não adianta eu ficar quieto na relação com meu marido, com a minha esposa, e parar de criticar, porque nós estamos falando de uma postura existencial. Isso aqui é só o não falar, é só o não reagir, é só o fazer menos, mas a questão que nos move não é fora, é dentro. E a mudança dentro se dá ao longo dos séculos. E enquanto não muda, a gente suporta. E enquanto a gente suporta, a gente doma para que essas coisas não atuem de maneira desgovernada. E na hora que alguém de vocês vai me fazer uma crítica, porque eu sei que sou uma pessoa arrogante, eu fico lembrando o tempo inteiro: Marlon, se acalma. Eu tenho uma amiga que faz assim: não é inimigo, é amigo, é amigo. Se acalma, igual a gente faz com o cachorrinho: é amigo, calma, amigo do papai, se acalma. A gente vai fazendo que a gente é amigo, a pessoa está fazendo uma crítica, um ponto de vista, vamos avaliar e ver o que a gente pode aprender com isso, porque eu tenho dificuldade de lidar com críticas. Agora, no dia que eu achar que eu consegui lidar com a minha arrogância, com o meu orgulho, e me tornei uma pessoa humilde, a pessoa vai fazer uma crítica, eu vou dizer: veja bem, meu irmão, né? Porque daí o irmão já deu um ar de humanidade. Veja bem, meu irmão, é que em estudando, daí a gente começa a citar um monte de autor um em cima do outro, um monte de coisa que a pessoa não sabe, para que no fim das contas ela se sinta uma retardada de ter falado o que ela falou. Antes era melhor você ter ido lá e dar na cara da pessoa, seria mais digno do que você tentar humilhá-la num discurso evangélico, começando uma frase com meu irmão, mas que no fim a tua intenção foi de falar de tudo que você sabia e não sabia, só para mostrar que o outro está errado. Esse é o sujeito humilde, que se obrigou a ser humilde, quando humilde não comportava na sua imagem. Ele precisa assumir que é arrogante, porque em assumindo-se arrogante, ele consegue perceber o tempo inteiro quando essa arrogância constela, para domá-la e suportar-se arrogante. E o suportar-se arrogante, como eu disse para vocês, o suportar-se feio, o suportar-se inferior, é aquilo que nos auxilia a não julgarmos, não avaliarmos e não condenarmos os outros. Lembra do que nós falamos ontem no final do dia? O reconhecer quem nós somos e suportar quem nós somos nos impulsiona naturalmente ao amor, porque a gente identifica que está todo mundo no mesmo barco. Eu pergunto para vocês, não é simples isso? O raciocínio é difícil de absorver? Não é, né? Quero ainda trazer uma frase que Allan Kardec traz, Hippolyte Léon Delisle Rivaio, né, como pedagogo, no plano proposto para a melhoria da educação pública. Antes de conhecer a doutrina espírita, olha o que ele já nos dizia: a educação, ela exige ainda um conhecimento profundo do coração humano e da psicologia moral. Um conhecimento perfeito dos meios mais apropriados a desenvolver nas crianças as faculdades morais, físicas e intelectuais, e um tato especial para aplicá-los a propósito. Estes meios, repito-os, devem ser estudados como estudam os remédios da medicina. Que lindo, né? Veja que ele ainda não conhecia a doutrina espírita, e ele já nos falava que nós precisamos conhecer a intimidade do ser humano, a psicologia moral. O que quer dizer a psicologia moral? Como que um ser humano se desenvolve moralmente, que não é sendo egoísta e fazendo caridade que ele deixa de ser egoísta,
que não é sendo ciumento, engolindo o ciúme, que ele deixa de ser ciumento, que não é sendo exibicionista e ficando sentado na cadeira que ele se transforma numa pessoa melhor. Isso é a psicologia da moral, a gente precisa aprender. Uma outra forma de se relacionar com os nossos vícios, que não é pela via do pecado, como a Igreja Católica tinha estabelecido. Eles não têm que ser extinguidos, eles não têm que ser extintos, eles não têm que ser eliminados, porque se eles forem eliminados, nós já descobrimos, isso não funciona, eles vão para o inconsciente. Allan Kardec diz: precisa estudar como se estuda os remédios da medicina, porque não dá para prescrever um remédio errado para uma pessoa que vai fazer mais mal. Nós, trabalhadores do Centro Espírita, precisamos estudar a psicologia moral, porque a gente está gerando indigestão no coleguinha. Quando ele fala da sua agressividade, a gente diz: mas você é espírita, você tem que se concentrar, você tem que se esforçar, você tem que dar conta disso. É porque você não entendeu nada de psicologia moral e você está dando um remédio que vai fazer mal para aquela pessoa. Não pode. Como trabalhador espírita, não pode. A gente está fazendo palestra e, como dizíamos lá no meio da palestra, espírita não se separa. Meu Deus, vai estudar psicologia moral. Espírita que é espírita, não sei o que, você vai estudar psicologia moral, você vai entender como se dá o desenvolvimento. E na hora que a pessoa diz: mas eu ainda sou uma pessoa muito invejosa, porque você estudou psicologia moral, você diz: mas por que você fala ainda? Ué, porque eu já não devia de ser. Mas da onde você me diz que você não devia de ser? Allan Kardec nos mostra que o mal predomina, e a tua inveja é uma predominância desse mal. E a psicologia moral proposta pela doutrina espírita nos ensina a domar as nossas más tendências, mas você vai desencarnar ainda invejoso. Só que a tua inveja não faça com que você machuque as pessoas que você inveja, porque você não consegue ser como elas. Que a tua inveja esteja domada a ponto de você não denegrir as pessoas que você admira, porque no fim a psicologia moral nos mostrou que a inveja é só uma admiração descabida que o ego não suporta. Mas no fim de toda a inveja há uma admiração. Na base de toda a inveja há uma admiração. E por estudar psicologia moral, você não vai estimular a pessoa a não ser invejosa, você vai estimular a pessoa a reconhecer aquilo que ela admira e fazer o caminho para que ela seja aquela pessoa que ela admira. Porque se você olha Divaldo Pereira Franco, que tem uma memória extraordinária, então você vai estudar sobre a memória, você vai conversar com o Divaldo sobre a memória extraordinária e vai ver como que você pode desenvolver ao longo das reencarnações uma memória extraordinária. Mas não fica dizendo que Divaldo se exibe falando das datas, dos dias, dos meses e do ano, que não precisava falar tudo isso na palestra, porque você é um invejoso que não tem a memória que o Divaldo tem. E não precisa você querer não ser invejoso, porque quando você não quiser ser invejoso, você vai falar mal pelas costas. Você é invejoso dos bons, mas a tua inveja revela admiração. A gente só inveja o que a gente acha bonito. E então, estudando a psicologia moral, você oferece o remédio que a pessoa precisa. Meu irmão, você é invejoso, eu também sou. Todo mundo que está aqui em alguma medida é. Que fantasia é essa de que a gente vai deixar de ser invejoso de uma hora para outra? Esse é o remédio que a pessoa precisa. Então eu trouxe essa frase fazendo questão de mostrar que Allan Kardec já dizia que nós precisamos estudar psicologia moral. Não é o Marlon, que é psicólogo, que veio falar para vocês. Não é o Guilherme, que é homeopata, que vem dizer de Joana de Ângeles. Todo ser humano precisa compreender sobre a psicologia, porque é a ciência da alma, assim como a gente precisa entender um pouco de corpo humano, assim como a gente precisa fazer academia,
ou não necessariamente academia, mas algum exercício para dar conta do nosso corpo, assim como a gente precisa de banho e a gente tem noções de higiene para cuidar do nosso corpo, a gente precisa de higiene mental, a gente precisa do conhecimento psicológico, que não deve ficar relegado aos especialistas. Os especialistas podem vir aqui hoje, como eu fiz com vocês, trazer um pouco, tirar dúvidas, esclarecer, mas esse conhecimento não deve ser dos especialistas, esse conhecimento tem que ser da massa. Todo mundo precisa entender um pouco de psicologia moral, porque senão a gente faz uso equivocado dos remédios e pode matar.